durante a semana, acho que semana passada, a Bruna Barreto me perguntou tem um mosquito aqui, me perguntou a respeito do prazo, né, para a entrega se a gente já tinha marcado uma data aí para a entrega dos vídeos, né, e do artigo técnico de vocês, para apresentação, né, entrega e posteriormente a apresentação. A gente vai assistir os vídeos aí. E qual que era a ordem? Aí eu vou perguntar para vocês, tem problema ou vocês querem mudar a ordem ou pode, aquela ordem que eu divulguei os temas, pode ficar a ordem de apresentação dos vídeos? Pode ser, Maria, não tem problema nenhum, não. Pode então, ser? Maria, talvez na última semana, para mim vai ficar difícil, mas aí mais perto eu vejo que eu troco com alguém. Que a gente faria para o dia 18, né, eu e o Felipe. Aham. Mas eu vejo certinho mais para frente, qualquer coisa eu troco com alguém, a gente apresenta no dia 18. Dia 11, né? Isso, dia 11 e 18. Uhum. Mas se todo mundo preferir, quiser fazer todas as apresentações, também para mim não tem problema. Se vocês preferirem, a gente pode começar um pouquinho mais cedo, tipo pela 1h30, e a gente faz as 5 apresentações dos vídeos, né, com os comentários, tudo. A gente faz uma sexta-feira só. Até ia propor isso para vocês, se vocês acharem que fica melhor. Mas é ao vivo, Maria, ou é gravado? Não, é gravado, né? Daí vocês vão gravar e a gente vai apresentar. E aí, se tiver perguntas, aí seria ao vivo. Aí quem, porventura, não puder, né, para os outros também assistirem. Quem, porventura, não puder, eu posso conversar. Se tiver alguma pergunta, eu vou assistir antes, né? Assim, posso assistir, vamos apresentar e aí eu posso assistir e depois mandar. Se a pessoa não puder estar presente eu posso mandar as perguntas no dia 18, podemos combinar assim. E são quantos minutos? Podemos fazer entre 15 minutos, mais ou menos. 15 minutos. Aí com uma margem aí um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Eu acho que aí não fica pesado nem para assistir, nem para vocês também gravarem. Não, e o tempo dá tranquilo num dia só, né? Para poder fazer a apresentação se for de 15 minutos, pensando aí com 5 minutinhos, de perguntas, nós somos 5 grupos, né? Vocês se dividiram em 5 duplas, né? E aí, essas 5 duplas daria mais ou menos 1h30 de apresentações e a gente põe mais meia hora, 40 minutos aí de perguntas. Para quem estiver presente, quem porventura não estiver presente, não puder apresentar, né, não puder estar presente para responder as perguntas, eu envio as perguntas para a pessoa, ou as possíveis dúvidas, aí a pessoa se apresenta. Eu sei que a Brenda, normalmente ela não vai poder, ela já deu essa justificativa, né, no início, ela ia fazer as aulas nos horários que ela podia, em função do trabalho, daí eu já sei isso. Mas se tiver mais alguém com algum impeditivo, a gente pode combinar desse jeito, não tem problema. Pode ficar assim, então, pessoal? Se vocês puderem ser em 2 dias, aí tranquilo. Se vocês preferirem que sejam no dia 11, todo mundo no dia 11, a gente começa um pouco mais cedo, por volta de 1h, 1h30, e aí a gente vai até finalizar. O que vocês acham? Pra mim, tranquilo. Pode ser no dia 11? Por mim também. Para mim pode ser também, né? Então então eu vou mandar um aviso no nosso grupo do WhatsApp. Então ficamos para o dia 11, até está gravado isso aqui, né? Caso alguém veja. Ficamos, então, todas as entregas para o dia 11, a gente passa o vídeo, né? Se vocês puderem enviar no dia 10, vamos dizer assim, para eu poder organizar e salvar aqui todos os vídeos, ou até no dia 11, até dia 11 de manhã, eu consigo organizar tudo aqui e a gente faz a exibição dos vídeos. Aí, todo mundo, quem estiver presente, a gente pode ter perguntas minhas ou dos colegas, e aí, se a pessoa não estiver presente, eu mando a pergunta, a pessoa teria até dia 18
para me responder. Eu acredito que não precise até o dia 18 para responder, mas, em teoria, a nossa aula vai até dia 18, né? O nosso calendário vai até dia 18. Então, ficaria mais ou menos nesse formato. Pode ser assim, pessoal? Eu acho que assim não pesa para ninguém. Também, se alguém já está marcando aí de visitar a família aí por volta do dia 18, ou ter algum compromisso aí, já fica mais fácil. Pode ser. Beleza, então. Então, combinado assim. Então, ficamos para o dia 11. E na ordem na ordem da apresentação, ficaria a ordem que foi do sorteio. Joia? Bom, então, sem mais delongas, pessoal, vamos iniciar nossa aula de antibióticos, tá? Vou colocar a apresentação aqui para vocês. Só aguardar e ver se está aparecendo. Está aparecendo certinho aí para vocês, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, como eu comecei falando, hoje a gente vai falar um pouquinho de antibiótico, de aditivos zootécnicos, né? E a aula de hoje, né, apesar da apresentação englobar todos os aditivos zootécnicos, hoje a gente vai conversar sobre antibióticos. Mas falando de maneira geral sobre os aditivos zootécnicos, então são aquelas substâncias, né, utilizadas para influenciar positivamente no desempenho dos animais, ou ainda, de acordo com a definição europeia, né, afetar, além dos animais, também pode afetar positivamente o ambiente de criação. Então, dentre esses aditivos zootécnicos, a gente tem os antimicrobianos, os antibióticos, aí, promotores de crescimento ou eficiência alimentar, os probióticos, os pré-bióticos, os simbióticos, as enzimas, os nutracêuticos e os ácidos orgânicos. Então, nós temos aí essas diversas categorias, mas hoje a gente vai se ater bastante aos promotores de crescimento e eficiência alimentar. Então, eu resolvi fazer essa divisão, porque eu acredito que esse tema, né, que os aditivos zootécnicos, eles sejam os mais criadores aí de polêmicas, de dúvidas de vocês. Então, resolvi despender, né, um tempo maior a respeito de cada um deles, para sanar aí as dúvidas de vocês também, para a gente poder conversar, escutar um pouco a opinião de vocês, a gente poder ter um feedback aí. Então, o início da utilização, né, de antibióticos aí como promotores de crescimento, ele se deu, né, a partir de 1949, quando a clortetraciclina foi utilizada e como promotor de crescimento, né, então em dosagens baixas, e ela tinha a finalidade, né, de promover o crescimento, e não de melhorar o desempenho, promovendo o crescimento, e não ser utilizado como um antibiótico terapêutico. Pensava-se em modular a microbiota intestinal, a ideia de modular a microbiota intestinal já vem desde 1949, né, diminuindo aí os patogênicos, favorecendo a colonização aí por micro-organismos benéficos e assim aumentando a produtividade, diminuindo a mortalidade e também prevenindo doenças, né, principalmente doenças no sentido de subclínicas, quando a gente pensa que o animal tenha o patógeno dentro do seu trato gastrointestinal, porém, ele não apresenta sinais e sintomas característicos. Ele perde em desempenho, porém, né, ele não apresenta sintomas, então a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso. Então, a gente trabalha prevenindo esses quadros aí pré-clínicos ou subclínicos que a gente tem, com antibióticos aí, pensando na promoção do crescimento, tirando esses animais, né, deixando de existir essa condição pré-clínica. E o que nota-se, né, nesses primeiros estudos, aí, o que se falava, e até hoje esse conceito vem, é de se trabalhar com doses baixas, né, doses abaixo das terapêuticas e abaixo das profiláticas. Então, a diferença de você trabalhar com antibióticos como promotores de crescimento, como profiláticos e como terapêuticos, está na dose, na quantidade de antibiótico, né, de antimicrobiano utilizado na alimentação, utilizado pelos animais. Então, a gente tem que entender, né, para ficar claro, né, que os antibióticos, os antimicrobianos, de forma geral, eles podem ser utilizados de forma terapêutica, que é completamente diferente
do seu uso como promotor de crescimento. No uso como terapêutico, a gente tem a presença de um patógeno, a gente tem a presença de sinais, sintomas clínicos aí da doença, e aí a gente entra com uma dose aí desse antimicrobiano, de preferência específico, né, um antimicrobiano aí de amplo espectro, porém específico para determinada classe aí de micro-organismos, né, que consiga combater com eficiência esse quadro infeccioso, esse quadro patológico, rapidamente, né, tirando esses animais dessa condição clínica, dessa condição aí de doença. Então, essa é a grande diferença, a dose, né, a dose que é utilizada. Então, de modo geral, né, para exemplificar isso, a gente sabe que de 10 a 50 gramas de produto por tonelada de crescimento, a gente espera, né, o objetivo é promover o crescimento, é utilizado, então, essa dose como promotor de crescimento. Quando a gente usa doses de 75 até 100 gramas por tonelada, a gente tem a prevenção, então, são antibióticos profiláticos de prevenção de doenças. E quando são doses mais elevadas, de 150 gramas até 500 gramas por tonelada, são doses, então, aí, de antimicrobianos com a finalidade curativa, com a finalidade terapêutica. Então, nesse sentido, né, a gente vê a grande diferença são as doses, né, a inclusão desses antimicrobianos na ração. E aí, para a gente entender um pouco os antimicrobianos, né, a gente precisa entender as características, né, dos promotores de crescimento. Então, quais são as características desejadas para um promotor de crescimento? Então, a principal característica, acho que a mais fácil da gente entender, né, é melhorar a produtividade, seja essa produtividade em qualidade ou em quantidade. Como assim qualidade e quantidade? Quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em qualidade, por exemplo, a gente pensa em qualidade sanitária, a gente pensa em prevenir zoonoses, né, prevenir a presença de bactérias potenciais zoonóticas no nosso produto final. Por exemplo, Campylobacter, por exemplo, Salmonella, né, E. coli, são bactérias aí que causam doenças, que causam patologias, né, à saúde humana. Então, quando a gente pensa em utilizar antibióticos aí, pensando na qualidade do produto, a gente visa diminuir essas bactérias aí, que muitas vezes são comensais ao trato gastrointestinal das aves, né, dos suínos, porém elas podem causar patologias aí nos seus consumidores, né? Então, pensando na qualidade. Na quantidade, né, pensando aí que a gente poderia pensar mais facilmente aí em aumentar o ganho de peso, né, reduzir, melhorar a conversão alimentar, né, fazendo melhor utilização, né, dos nutrientes da dieta. Então, a gente pensa, né, que esses antimicrobianos, eles são utilizados, né, é fácil a gente perceber que esse é um objetivo. Então, a gente, quando utiliza assim, esse produto, o objetivo é melhorar a qualidade do nosso produto final, melhorar o desempenho dos animais, ser mais economicamente viável. Então, a gente adiciona um produto na dieta com a finalidade de melhorar a eficiência alimentar, a eficiência produtiva desses animais. Além disso, outra finalidade, né, outra característica aí do uso de antimicrobianos como promotores de crescimento é que, normalmente, nas fases iniciais, né, da vida dos animais, sejam aves, sejam suínos, os animais estão pouco preparados, estão com o seu sistema imune ainda em desenvolvimento, então, eles ainda possuem aí condições, né, aptas, né, as condições aí do seu trato gastrointestinal, seu trato respiratório, muitas vezes, é bastante apta, né, favorável ao desenvolvimento e à colonização por bactérias aí patogênicas. Então, nesse sentido, a gente pode utilizar um antimicrobiano aí como promotor de crescimento para auxiliar nessa colonização por bactérias não patogênicas, por bactérias aí benéficas, né? A gente visa a colonização por agentes aí benéficos à saúde e à produção, né, e ao desempenho desses animais. Outra finalidade, outra característica que a gente vê aí
é eliminar as enterobactérias, né? Reduzir essa população de enterobactérias que carregam o plasmídio R. Não sei se vocês já ouviram falar nessas estruturas, mas as bactérias, elas possuem estruturas aí de defesa, né? O plasmídio, inclusive, é uma estrutura da bactéria que ela pode fazer trocas aí entre bactérias, né? Desse plasmídio, que seria uma estrutura onde tem um DNA ali dentro dessa estrutura, dessa organela, né? Vamos dizer assim. E esse plasmídio, uma bactéria, ela pode se encostar uma com a outra e elas podem trocar esse plasmídio entre si, trocando fragmentos aí do DNA. E esse DNA, quando trocado, ele pode ser incorporado da bactéria A para a bactéria B, sendo que aquela que incorporou passa a possuir a característica determinada por esse gene. Então, o que acontece? Nesse caso, se uma bactéria é resistente, ela se encontra com uma que não é resistente pela troca desse plasmídio, esse plasmídio chamado R, que é o plasmídio da resistência mesmo, que carrega esse gene de resistência, elas podem fazer essa troca. Então, os antimicrobianos, eles têm que ter uma afinidade ou uma afinidade ou uma sensibilidade em eliminar enterobactérias, né, bactérias aí, tanto as patogênicas como aquelas até as comensais, aquelas que possuem esse gene de resistência, esse plasmídio de resistência. Então, essa seletividade, né, dos antimicrobianos, ela é desejada, que ela tenha que os antimicrobianos tenham a capacidade de eliminar bactérias que possuam esse gene, esse plasmídio. É importante, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais disso, mas bactérias, né, têm mecanismos de defesa, né, genes aí de resistência a antimicrobianos, porque a gente sabe que existem antimicrobianos, inclusive na natureza, nos meios onde as bactérias existem, né, não é só o antimicrobiano que a gente fornece na dieta. A gente tem uma resistência às bactérias, aí elas possuem como característica, né, da sua vida tentar se defender a esses agressores. Né? O antimicrobiano nada mais é do que um agente agressivo às bactérias. Então, algumas delas têm aí mecanismos de defesa contra esses antimicrobianos, que são esses genes aí de resistência. Então, existindo esse gene na natureza, naturalmente ocorrendo nas populações bacterianas, com a utilização do antimicrobiano, né, pode haver uma seleção de bactérias mais resistentes, ou seja, aquelas que sobrevivem podem sobreviver aí a esse antimicrobiano e, consequentemente, podem fazer a troca de genes causando resistência. Não estou querendo dizer que isso ocorre, tá, com os agentes promotores de crescimento. Estou falando que isso é um mecanismo natural das bactérias. A gente vai discutir se isso ocorre, deixa de ocorrer, como ocorre, um pouquinho mais para frente. Só para vocês entenderem. Além disso, outra característica desejada, né, é que esse antimicrobiano, ele possua um efeito residual e também um período de carência mínimos. Para quê? Para a gente poder utilizar de forma segura isso na dieta dos animais e que o nosso produto final não contenha resíduos, né, tóxicos ou alergênicos ou que possam prejudicar a saúde do nosso consumidor, tá? Outra característica desejada é que os agentes promotores de crescimento tenham pouca ou nenhuma ação sobre as bactérias do meio ambiente, principalmente as bactérias do solo, tá? Pensando que quando o animal é criado sob cama, ou quando a gente tem a utilização na suinocultura aí, que a gente faz a retirada aí das excretas, ou de maneira seca, ou de forma líquida, né? Que esse material, ao cair em contato com o solo, seja após o tratamento, de preferência, né? Após o seu tratamento aí adequado, não altere as bactérias do solo, não tem ação, né, nas bactérias do solo. Outra característica desejada, né, é que os agentes promotores de crescimento não tenham resistência cruzada com outros produtos, ou seja, não tem uma competição aí com outros produtos da dieta ou outros aditivos aí da dieta. Também não ter ação cruzada com
agentes terapêuticos, né? Então, que não tenham, se a gente precisar utilizar um terapêutico, né? Que não haja uma interferência do promotor de crescimento num possível terapêutico. Esse promotor também é desejado que ele não seja tóxico nem para o animal, nem para os manipuladores, tá? Outra característica é que ele seja estável após a peletização. A gente sabe, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho, quando estávamos falando de vitaminas, que a peletização, ela, ao elevar a temperatura, ela pode mudar a estrutura física, a conformação dessas moléculas, né? Dessas moléculas aí químicas, né? A parte trocar a forma, né? Forma física dessas moléculas aí, e aí acabar perdendo a sua funcionalidade, perdendo a sua função. Então, é desejado que os antimicrobianos, aí, de forma geral, eles possuam uma estabilidade a elevada temperatura, fricção, pressão e umidade, né, que são as alterações aí causadas pela peletização. E outra característica aí é a elevada vida útil, né, a validade, um período de validade aí desse produto por bastante tempo. Então, para a gente poder adicioná-lo à dieta, ele ficar viável, né, em boas condições aí, por bastante tempo. Então, essas aí são algumas características aí desejadas aí dos nossos agentes promotores de crescimento. E aí, pessoal, eu gosto bastante desse desenho aqui, dessa ilustração, porque ela explica o quão complexo, né, são os mecanismos de ação. A gente sabe hoje, né, nos artigos mais recentes, né, eles falam, né, eles relatam que nem todos os mecanismos de ação, né, eles estão estritamente elucidados em relação aos agentes promotores de crescimento. E como é que isso funciona, né? Por que não está tão bem elucidado, né? Primeira coisa, o primeiro fator é que a gente tem, quando a gente tem a administração aí de um determinado promotor de crescimento, as reações, né, causadas por esse promotor de crescimento dependem de vários fatores, dentre eles a própria dieta dos animais, se esses animais estão em estresse, seja esse estresse causado aí pelo ambiente, ou seja, o estresse térmico, ou seja, pelo período de atividade desses animais. Se esses animais são confinados, se esses animais estão confinados ou se eles têm acesso a algum ambiente livre, por exemplo, seria uma galinha de gaiola, uma galinha de cage-free, ou seria uma vaca, depende do tipo de atividade desses animais. E outra, além de tudo, depende do estado fisiológico desses animais. A fisiologia de uma fêmea reprodutora, de uma fêmea suína reprodutora, é totalmente diferente, por exemplo, de um cachaço macho reprodutor, que também é totalmente diferente de um leitão recém-nascido, que é totalmente diferente de um pintinho, que é totalmente diferente de uma galinha cordeira, que é totalmente diferente de uma matriz. Então, os mecanismos aí de ação envolvidos, né, eles são dependentes de todo o metabolismo desses animais. Por que de todo o metabolismo? Porque a gente tem a ação desses antimicrobianos dependendo dessas condições em duas vertentes, vamos dizer assim, do animal. A gente tem toda a sua ação frente à microbiota intestinal, tá? E a gente tem toda a sua ação frente ao hospedeiro, ao metabolismo do hospedeiro, tá? Em cada uma dessas frentes, né, vamos tentar entender. Se eu fizer a adição de um antimicrobiano e ele tem uma alteração na microbiota, o microbioma aqui, as bactérias intestinais aqui, esse equilíbrio entre elas é alterado, tá? Isso é fácil de entender, porque a gente pensa, antimicrobiano, ele vai agir sobre micro-organismos, né, microbiota. Só que também existe um fator influente diretamente no hospedeiro, porque existe uma absorção dessas moléculas, mesmo que baixa, que pode afetar o metabolismo do hospedeiro, tá? Então, existem essas duas frentes aqui que precisam ser elucidadas, né? Para a gente poder determinar
com mais precisão os mecanismos de ação bastante preciso a respeito dos promotores de crescimento. A gente sabe alguns mecanismos de ação, mas se a gente pensar que hoje, né, não sei se vocês já ouviram falar a respeito de metabolômica ou de metaboloma, transcriptoma, proteômica, né, são as ciências hoje, né, as áreas da pesquisa que estudam exatamente essas interações entre o que acontece com o hospedeiro na ação aí dos não só, essa ciência não estuda só a ação de antimicrobianos, tá? Ela estuda N ações, N doenças, relações aí, tá? Mas pensando nos antimicrobianos, a ciência que conseguiria elucidar essas relações, esses mecanismos, seria a metabolômica. O que é a metabolômica? Se vocês nunca ouviram falar, para a gente ter uma ideia bem ampla, bem geral, de como funcionaria isso. Bom, a gente tem no nosso organismo, né, no organismo dos animais e até nas bactérias, a gente tem cadeias aí, redes, né, de metabológicas, né? A gente tem cadeias aí de metabolismo, né? Para que haja a execução aí desses processos, existe a produção aí de proteínas, né? Existe aí a transcrição do DNA, existe aí a produção de proteínas, existe aí dessas proteínas, existe a produção, a ativação e inativação dessas proteínas, e essa ativação e inativação dessas proteínas gera metabólitos. Então, a metabolômica, ela estuda, né, através aí da composição dos fluidos corporais, ou dos fluidos aí de tecidos corporais, ela dosa, ela quantifica, ela estuda a composição de cada um desses metabólitos de interesse aí nessas relações, né, verificando se com a presença ou ausência de determinado metabólico em tal quantidade, mais alta ou mais baixa quantidade, vai desencadear determinado processo aí fisiológico. A gente tem a metabolômica, a transcriptômica, que é a transcrição do DNA, e a proteômica. A gente tem 3 passos aí. Quando a gente tem o DNA, vocês já devem ter visto que muitas vezes existem os genes, mas esses genes estão ativos ou inativos. E a partir desses genes, são transcritas aí seções aí desses genes, e aí são produzidas proteínas. Essas proteínas podem estar ativas ou inativas. Então, a ciência mais exata para entender essas relações é estudar a metabolômica. Por quê? Porque se você souber só a proteômica, você pode ter proteínas ali que estão ativas ou inativas, mas não quer dizer que os metabólitos daquela proteína inativa estão sendo produzidos. Então, o que isso fala para nós a respeito? Por que eu estou falando isso, né? Uma ciência tão complexa, tentando deixar isso mais palatável para vocês. Porque as relações dos antimicrobianos, elas se dão nesse ponto. A gente coloca um antimicrobiano na ação, dependendo da condição onde esses animais estão alocados, dependendo da sua dieta, dependendo de como está o metabolismo desse animal, vão ocorrer mudanças, alterações aí causadas por esse antimicrobiano interagindo aqui com essa situação, com esse ambiente, vamos dizer assim, e aí ele pode causar mudanças no metabolismo das bactérias intestinais, né? Ou ele pode causar mudanças no metabolismo aí do animal, causando aí melhorias, né, na produção. Então, essas interações aí entre o hospedeiro, a microbiota e o antimicrobiano não são completamente elucidadas. E mais do que isso,
às vezes, os animais respondem de modos diferentes ao mesmo estímulo. Por quê? Porque o seu metabolismo, apesar de serem animais em condições similares, possuem aí metabolismo ou respostas metabólicas totalmente diferentes. Não sei se ficou claro isso para vocês, se eu conseguir me explicar aqui, tentando deixar isso daí de uma forma mais palatável, para vocês entenderem o que é essa metabolômica, qual que é a importância disso e por que a gente não sabe, não consegue elucidar com tanta facilidade os mecanismos aí de ação. Tá? Então, os mecanismos de ação, eles passam por esses trajetos, digamos assim, para que possam ser expressos esses comportamentos aí dos animais, né? Pensando em comportamentos aí fisiológicos dos animais. Tudo bem, pessoal? Alguém tem dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo, Maria. Então tá jóia. Então vou prosseguir. De modo geral, né, alguns mecanismos de ação, né, a gente já conseguiu elucidar, tá? Os mecanismos aí pensando mais simplificadamente. Então a gente sabe que, né, na microbiota intestinal, a gente sabe que quando você utiliza aí um promotor de crescimento, existe uma redução da densidade total de micro-organismos. Se você pegasse lá a população, existe uma redução aí no número final, digamos assim, de micro-organismos aí gerais, indefinidos, se eles são patogênicos ou se eles são comensais, ou se eles são benéficos. A gente sabe que tem uma redução aí dessa população, tá? De modo geral, é isso que acontece. Só que, quando a gente tem uma redução aí generalizada desses micro-organismos, a gente tem uma relação aí de custo e benefício, né? De prós e contras dessa redução. Quais que são os custos, né? Os micro-organismos, de forma geral, eles são competidores por nutrientes. Então, além de alimentar o meu frango ou o meu suíno, aquela população microbiana ali, ela necessita de nutrientes para poder se desenvolver, se reproduzir e continuar ali presente, né, tendo aí seus benefícios. Então, a gente sabe que eles são competidores ali pelos nutrientes. Então, isso é um custo. Parte desses nutrientes vai ser destinado, vai ser absorvido, né, ele vai ser consumido, né, vai desaparecer por ação nos micro-organismos. E, além disso, a gente vai precisar ter uma manutenção ali do epitélio intestinal íntegro e capaz de bloquear, né, a presença aí de bactérias possivelmente invasoras, que possam desequilibrar esse epitélio e invadir o organismo do animal. E os benefícios, né? Os benefícios. Quais são os benefícios da presença aí de uma microbiota? A gente tem uma ativação aí do sistema imune. Então, na presença de micro-organismos aí intestinais, a gente tem resposta imune, está sendo constantemente estimulado aí a resposta imune. Então, o sistema imune, ele fica sempre em alerta, já preparado para agir se houver um possível invasor, se houver aí um possível patógeno. Além disso, né, as bactérias, né, algumas bactérias, elas têm capacidade aí de fermentação e de produzir aí ácidos graxos voláteis, né, ácidos graxos que podem ser utilizados aí pelo animal como fonte de energia. Nesse mesmo sentido, essas bactérias aí fermentadoras, elas também têm, né, principalmente ali no seco, elas têm a função, né, tem como função ali produzir também vitaminas, tá? E essas vitaminas, em conjunto com essas moléculas aí de ácidos graxos, elas são facilmente absorvidas, principalmente aquelas vitaminas aí, as lipossolúveis, tá? Elas se juntam com essas moléculas aí de ácidos graxos e são absorvidas aí para a utilização pelas células aí do animal, como cofatores aí de enzimas, né, como para equilíbrio de metabolismo, fatores aí de homeostase. E também existe o mecanismo aí de exclusão competitiva.
essa exclusão competitiva, ela, quando na presença aí de determinada população microbiana, ela compete por sítios ali de ligação no intestino do animal, impedindo a ligação de patógenos. Então, simplesmente por espaço, por sítios de ligação, por competir pelo mesmo local de ligação, essas bactérias aí benéficas, elas fazem o quê? Elas impedem a ação, a adesão, no caso, de outras bactérias. Então, quando a gente tem a utilização aí dos antimicrobianos, um dos mecanismos de ação que a gente tem é reduzir toda essa população, tá, de micro-organismos. As benéficas são reduzidas? Sim, também são reduzidas as benéficas, tá? Quando a gente tem essa redução, a gente visa que a recolonização seja por benéficas. E aí a gente tem o segundo aí mecanismo de ação, né, segundo mecanismo de ação já bem elucidado, é que aumenta-se, então, a colonização a partir dessa diminuição total. A gente pensa, né, a gente imagina que no momento que você tem essa diminuição, quem seja favorecido? Aquelas bactérias que sejam desejáveis, que são aquelas benéficas. E aí a gente, nessa competição aí por nutriente, né, com essa maior multiplicação aí das desejáveis, a gente tem uma redução aí das indesejáveis. Quando a gente tem redução das indesejáveis, a gente vai ter uma redução também na produção de metabólitos tóxicos. Então, essa interação aí das bactérias com o epitélio intestinal, das desejáveis, elas favorecem aí o seu crescimento, favorecem aí a sua conseguir aí nutrientes para poder se reproduzir, e, consequentemente, nessa competição, quem sai perdendo são as desejáveis, e quem sai ganhando seria o hospedeiro. Por quê? Porque a gente tem diminuição nos efeitos aí tóxicos, né, dos metabólitos aí produzidos por essas bactérias aí indesejáveis. Então, de modo geral, né, a gente tem uma microbiota, quando a gente pensando em comparar a microbiota desejável, o que ela faz e o que a microbiota indesejável ela faz. Então, por que a gente tem que favorecer as desejáveis? As desejáveis, elas aumentam a digestão de nutrientes, porque elas mantêm aí uma integridade aí da parede intestinal. Elas também produzem nutrientes, como eu falei para vocês, ácidos graxos, produzem aí vitaminas. Elas têm a função também de reduzir a produção de toxinas, né? Elas competem aí por alimento, então quando a gente tem a baixa, uma redução das indesejáveis, tem menor produção de toxinas, a gente tem uma maior síntese aí de vitaminas, e a gente tem uma redução aí no recrutamento do sistema imune. Então, a gente tem o sistema imune, ele está ali preparado, mas ele não fica sendo constantemente ativado, ele não fica gastando energia para essa ativação, para essa produção aí de células de combate, né, a patógenos. Então, o que acontece? A gente tem um sistema imune preparado para atuar, porém não em constante gasto aí, proliferação, e sendo ativado para combater infecções, para combater aí a entrada de patógenos. A microbiota indesejável, por sua vez, ela compete pelos nutrientes, e se ela competir, quando ela faz essa competição, ela não traz benefícios, porque quando a gente tem as desejadas elas produzem aí metabólitos que são benéficos, vitaminas, ácidos graxos. Já as indesejadas, elas não produzem nada de positivo, elas produzem toxinas. E essas toxinas, né, também a amônia, aminas biogênicas aí que são toxinas, elas são irritantes, né, para o epitélio intestinal, elas são tóxicas para os outros micro-organismos benéficos, e ela pode causar esse desequilíbrio aí, diminuindo a absorção de nutrientes, aumentando aí a ativação do sistema imune, e, consequentemente, o animal acaba gastando energia, gastando nutrientes para combater um processo aí patológico, ao invés de crescer, ao invés de produzir leite, ovos, né, músculo, né, que a gente tem, pensando aí leite numa fêmea suína em lactação, pensando ovos aí numa coedeira ou numa matriz, músculo para frango de corte, com leitão jovem. Outro fator que ocorre é que essas bactérias patogênicas, elas vão causar
um espessamento da parede intestinal e uma irritação. Esse espessamento, né, aumento da produção ali do muco, né, da camada mucosa ali da parede intestinal, dificulta a absorção. Porque é uma parede espessa que precisa, né, que haja um alto grau ali de renovação celular, né, para poder manter esse epitélio, essa produção de muco aí gasta energia, pensando que o animal ali vai precisar produzir rapidamente novas células para poder se defender ali, fazer a barreira física mesmo contra essa invasão, e aí nisso tem gasto de nutriente, que poderia estar sendo direcionado para a produção de produto, para crescimento, para reprodução. Então, esses são os mecanismos de ação, né, pensando aí por que a gente prefere, né, o que a gente prefere? Porque a gente deseja, né, aumentar as bactérias benéficas e reduzir as patogênicas. Como eu falei para vocês, né, além de atuar sobre, né, as bactérias, existe uma ação também dos promotores de crescimento no hospedeiro, tá? Existe a ação dos antimicrobianos, ela ocorre também no nível da parede celular. Quando a gente tem esse mecanismo de ação, a gente sabe que o antimicrobiano, ele atua sobre essa camada aí de muco da parede celular. Mas vocês podem perguntar assim, mas Maria, você não acabou de falar que são as bactérias? Sim, as bactérias também estimulam essa maior produção aí de muco e espessamento da parede, as bactérias patogênicas. Mas o antimicrobiano, ele tem função aí de reduzir, ele consegue atuar nesse metabolismo, reduzindo aí essa parede celular, reduzindo a espessura dessa parede celular. Quando você tem uma redução dessa parede celular, da espessura dessa parede, fica mais facilitada a absorção dos nutrientes e, consequentemente, quando a gente tem uma redução dessa parede, a gente tem um menor gasto de nutrientes com a renovação celular. Então, aqui nessa figurinha, tem uma ilustração aqui, né, um desenho aí para mostrar o que acontece. Quando a gente tem a microbiota aí normal, pensando que a gente tem o não uso aí dos antimicrobianos, o que acontece? A gente tem uma barreira aqui mucosa, que é uma barreira até física para dificultar a adesão de patógenos, né, com as vilosidades, né, com a parede aí intestinal e, consequentemente, dificultar aí a sua invasão por patógenos. Quando a gente tem a utilização aí dos antimicrobianos, o que acontece? Os antimicrobianos vão ter uma ação sobre esses patógenos, sobre essas bactérias indesejadas, e, além disso, né, ocorre aí uma redução dessa parede mucosa, né, dessa barreira aí mucosa. Então, isso, né, favorece, né, a absorção aí de nutriente. O nutriente não necessita passar todo essa barreira física aí do muco para poder ser absorvido. Então, a gente tem esse efeito aí benéfico da adição aí dos promotores de crescimento. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, Maria. Então, beleza. Então, vamos pensando aí nesses mecanismos de ação, para entender, né, os mecanismos aí já desvendados, vamos dizer assim, a respeito dos antimicrobianos. Quais são as situações onde são utilizados os antimicrobianos? Então, os antimicrobianos, eles são bastante utilizados em situações de difícil manutenção do ambiente produtivo aí, livre de patógenos. Então, por exemplo, em locais aí que a gente sabe que existe uma alta incidência de determinada patologia, né, ou de determinado conjunto aí de bactérias indesejadas, né, os antibióticos, os antimicrobianos vão ser uma ferramenta, né, na prevenção de quadros clínicos, subclínicos e também de queda de desempenho. Então, a gente pode utilizar os promotores, né, os antimicrobianos,
nessas situações em que a gente sabe que a gente tem um desafio aí ambiental e necessita auxiliar o animal aí nessa colonização por bactérias aí benéficas, visando aí uma não apresentação aí de quadros patológicos. Além disso, né, a gente também tem a utilização, quando a gente busca, né, melhores índices de crescimento e de eficiência alimentar, sabidamente que a gente tem melhores índices produtivos com a utilização aí de promotores de crescimento. Quando a gente também preconiza redução da mortalidade e da morbidade aí de doenças, e a gente sabe, né, que quanto pior for a situação de criação, né, maior vai ser a resposta do animal. Então, quando a gente tem um ambiente aí que tem alto desafio sanitário, né, que tem alto desafio aí patológico, né, tem um microbioma aí já sabidamente prevalente aí com bactérias indesejadas, a gente sabe que a resposta é melhor. Então, quanto pior é esse ambiente, melhor responde o animal. Por que isso acontece? Porque é fácil melhorar uma coisa que já está ruim. O desafio é tão grande, esse animal é tão acometido aí, seu trato gastrointestinal é tão acometido por bactérias indesejadas e está tão lutando aí para se equilibrar aí frente a esses desafios, que se você fornece alguma coisa que auxilie esse animal nesse combate aí a essas indesejadas, o que vai acontecer? Já logo saem respostas, já logo apresenta aí respostas aí positivas. Então, né, isso aí é bastante proeminente, né, nas primeiras fases aí da criação, né, os animais mais jovens. Por quê? Como eu falei para vocês, os animais mais jovens, o sistema imune deles é menos preparado a enfrentar os desafios aí sanitários. Então, eles podem ser colonizados aí por qualquer tipo de população. E aí, quando você fornece, né, o antimicrobiano nessas fases, auxilia nessa colonização por bactérias aí desejadas e não as indesejadas. Acaba combatendo essas indesejadas e favorecendo a colonização dessas bactérias indesejadas. Outra situação de uso é no controle da zoonose. Então, quando a gente sabe que que os animais estão apresentando bactérias aí de potencial zoonótico, é importante utilizar aí os promotores, porque eles conseguem também combater, evitar, né, reduzir essas populações aí de bactérias aí zoonóticas. E a gente sabe que o maior uso aí de promotores de crescimento se dá tanto na suinocultura quanto na avicultura, pensando em toda a produção animal. Então, os antimicrobianos aí utilizados hoje, né, hoje eles são predominantemente atuam contra bactérias gram-positivas, não devem ser utilizados na terapêutica humana ou também na terapêutica veterinária, não devem ser mutagênicos e devem ter baixa absorção intestinal. Ou seja, a ação deles deve ser bem mais localizada ali para o trato gastrointestinal do que uma ação sistêmica. Pensando que a gente utilizando doses mais baixas, favorece essa utilização aí apenas, essa disposição aí apenas no trato gastrointestinal e não de forma sistêmica. E aí, pessoal, começa, né, a gente começou lá a nossa aula falando que a partir de 1949 foi utilizado o primeiro antibiótico, né, os primeiros estudos aí com antimicrobianos, antibióticos, como promotores de crescimento. E aí, como é que se deu? Eu falei das situações aí onde são utilizadas, né, os antimicrobianos, mas como que se deu, né, essa utilização na produção animal? Como é que foi essa evolução? Então, a partir de 1960, né, começou a se pensar em não se utilizar antibióticos da terapêutica humana como promotores de crescimento. A princípio, pensava-se, né, em resíduos, né, dessa utilização na carne e nos ovos, pensando que isso poderia causar alergia nos consumidores, poderia causar câncer, entre outras patologias. E aí começou-se, né, a pensar nessa resistência cruzada, pensando que
quando a gente tem essa resistência cruzada, pensou-se, né, que você utilizar antibióticos de terapia humana nos animais poderia causar uma resistência nesses animais, dessas bactérias dos animais, e essas bactérias, quando em contato com bactérias humanas, poderiam passar essa resistência para as bactérias que causam doenças em humanos e, consequentemente, passando essa resistência a essa bactéria, quando em contato com o humano, que consumisse um antibiótico, poderia não responder a essa terapia. Então, a partir daí, começou a se pesquisar, né, a respeito dessa possibilidade de resistência, e até que em 1998, né, na União Europeia, se propôs um banimento aí parcial da utilização de antibióticos, né, sendo que os primeiros antibióticos que foram banidos foram a espiramicina, a tilosina, a virginamicina e a bacitracina de zinco. E por que foram banidos exatamente esses? Porque esses antimicrobianos, eles possuem moléculas semelhantes, né, com antibióticos usados na terapêutica humana. Até isso foi levando, né, foram ainda permitindo a utilização de alguns promotores, até que, em 2006, houve um banimento total de antimicrobianos como promotores de crescimento em rações, né, animais. Um detalhe, pessoal, a gente está falando da proibição de uso como promotor de crescimento. O uso como terapêuticos para controle e tratamento de doenças continua sendo permitido, tá? E aí, a partir desse banimento, né, do total aí, notou-se, né, na mesma época aí, um aumento da utilização aí de antibióticos de forma terapêutica. Então, notou-se que quando foi feita a primeira aí retirada, né, nos primeiros momentos após a retirada aí dos antibióticos promotores, cresceu a utilização aí de antibióticos como terapêuticos. Isso poderia ser um reflexo, né, direto, né, do descontrole aí dessas populações aí de bactérias indesejadas, ou seja, as patogênicas, quando não em contato aí com esses promotores, houve menor controle e, consequentemente, houve aí um maior número de ocorrência de casos de doenças que necessitaram aí de tratamento. E no Brasil, né? Como é que a gente está no Brasil hoje? A gente sabe que na Europa, né? A gente está tudo proibido, os promotores. No Brasil, né? Ainda existe, né? A utilização, é permitida a utilização de promotores, só que a gente tem enfrentado cada vez mais proibições. Em 2020, né? Foi a última atualização aí da lista de promotores aí, de antibióticos proibidos aí como promotores. Então, hoje, os proibidos são os organoclorados, as tetraciclinas, as penicilinas, o cloramfenicol, furazolidona, nitrofurazona, sulfonamidas, avoparcinas, tilosina, lincomicina e tiamulina. Então, para o mercado interno e para mercados que não proibiram, né, ainda o Brasil ainda consegue trabalhar com antibióticos aí, como promotores de crescimento na nutrição dos animais, como aditivos. Porém, né, para atender mercados exigentes, né, como a União Europeia, não é possível fazer a utilização. E alguns mercados têm proibições diferentes aí das brasileiras, então, para atender esses mercados, é necessário que se consulte aí a legislação específica. Então, quando a indústria pretende exportar produto aí para esses mercados, tem que se atentar a quais são os antibióticos aí permitidos, e proibidos aí por esses mercados. Aí aqui, pessoal, essa aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, que está meio pequeno, mas essa aqui é uma tabela aí do Ministério da Agricultura, né? É a mais atualizada com as portarias aí, que foram soltadas aí,
em relação à proibição aí dos antibióticos, aí dos antimicrobianos. Então, essas substâncias aqui são proibidas na utilização da alimentação animal. Aí você pode perguntar, mas como é que eu sei se não está indo proibido, como é que eu faço para saber se é permitido? Existe uma outra tabela, só que ela é bem maior, que é de aditivos permitidos na utilização, na alimentação de animais de produção. Essa tabela você pode consultar lá no site do Ministério, eles têm disponível lá e você consegue visualizar. Então, tem desde vitaminas, quais vitaminas, antimicrobianos, tem todos os aditivos que podem ser utilizados e regulamentados. Se não está nessa lista, precisa de regulamentação. Então, quando vai se lançar um novo produto, quando se vai fazer o lançamento aí de um novo produto que não está nessa lista, carece aí de testes e de regulamentação. Então, quando vai se fazer uma ração, né, uma empresa vai fazer uma ração, esses produtos aí precisam estar nessa lista para ser permitidos aí do seu uso, inclusive os antimicrobianos. E aí, pessoal, muito se fala, né, e agora a gente entra na parte mais polêmica aqui da nossa aula, que é, né, a resistência aos antimicrobianos. Então, né, a União Europeia, ela fez aí um banimento total, né, dos antimicrobianos, pensando aí na resistência cruzada aí com antibióticos aí da terapêutica humana, né, evitando, querendo, né, algum objetivo aí de dificultar a ocorrência de resistência aí a antibióticos, a existência aí de populações aí de superbactérias, principalmente, resistente a uma gama enorme aí de antibióticos. Então, nesse sentido, né, de modo geral, as primeiras proibições, como eu falei, vieram, né, proibindo aí os promotores de mesma classe terapêutica daqueles utilizados em humanos, né. Hoje, né, países como o Brasil, países que permitem os promotores de crescimento, eles permitem promotores desde que não sejam aqueles utilizados como antibióticos de terapia humana. Então, isso é digamos, uma primeira medida aí para se dificultar a ocorrência dessa resistência. Se fala bastante também sobre a resistência quando a gente faz a utilização aí dos agentes profiláticos também. Os agentes profiláticos e metafiláticos são aqueles utilizados na prevenção de doenças e o tratamento de animais infectados e não infectados, de rebanho. Por quê? Quando você tem, normalmente, na produção animal, quando você tem a ocorrência de uma doença, normalmente você não trata o indivíduo, você trata o rebanho inteiro. E isso, né, algumas pesquisas aí falam que também pode favorecer a ocorrência de resistência, porque você está tratando um animal saudável, que não teria necessidade de ter contato com aquele antimicrobiano, ele está tendo contato, e isso aí pode favorecer o surgimento aí de bactérias aí que são resistentes a esse antimicrobiano. Então, isso também é uma hipótese levantada, né, a respeito dos antibióticos na prevenção, não só como promotores, mas também na prevenção de doenças e também no tratamento de rebanho. Nos Estados Unidos, né, a gente sabe que 90% do uso dos antimicrobianos, antibióticos, né, de profiláticos e de promotores. Então, tem um uso bastante grande, né, aí de antibióticos, menos terapêuticos, mas se faz um uso bastante elevado, né, de profiláticos e de promotores. E isso, né, pode favorecer. E o que se fala bastante, né, é que, além da ocorrência de bactérias aí patogênicas resistentes, né, existe a possibilidade de ocorrer a resistência em bactérias do tipo comensais. Quem são as bactérias comensais? São as bactérias benéficas, aquelas que não causam doenças, não causam zoonose. Mas,
por aqueles genes de resistência existirem de forma natural nas bactérias, de modo geral, é um mecanismo de defesa, pode ocorrer o desenvolvimento aí de bactérias comensais resistentes a antibióticos. Aí vocês podem me perguntar, mas aí não tem problema, né? Não tem problema nenhum, porque ela não causa patologia, então ela não tem, né? Não tem, eu não vou precisar combatê-la, ela nunca vai causar uma doença, então eu nunca vou precisar combatê-la. Tudo bem, mas e se ela conseguir fazer uma troca aí do seu plasmídio, passar esse gene de resistência para uma patogênica? Essa é a indagação que se faz hoje, né, a respeito da resistência. O papel dos antimicrobianos, dos antibióticos, né, dos antimicrobianos, sobre, além das patogênicas, a gente estuda muito a resistência das patogênicas, porque a gente sabe que o efeito delas é direto da resistência. Mas e o efeito indireto nas bactérias comensais, nas bactérias benéficas? Aí que está. Não existem estudos nesse sentido, existem muito poucos estudos, né, que falam sobre resistência nessas bactérias comensais. Então, hoje, as pesquisas, elas não devem tratar a respeito só de uma bactéria ou de um conjunto, mas sim de uma população microbiana. Hoje, se fala do estudo das populações, do microbioma já, não é de uma determinada, de um grupo, por exemplo, as gram-negativas ou as enterobactérias, a gente pensa tudo já na população total aí de micro-organismos aí, do trato gastrointestinal. Isso, né, é bastante preocupante, porque, de forma geral, a gente sabe que a salmonella, o campylobacter, a E. coli, os enterococcus, né, são as bactérias que têm mais resistência, são as mais estudadas. Mas, né, e as demais? Será que não tem outras bactérias aí envolvidas, né, com a resistência que não são estudadas ou que estão aí escondidas, vamos dizer assim, na população microbiana que está passando aí gene de resistência para outras bactérias? Será que são essas aí as relações aí que precisam ser elucidadas para ver esses mecanismos aí de ação, para ver essa ação aí de resistência? Então, essas são as novas aí fronteiras aí do estudo da resistência dos antimicrobianos. Então, pessoal, apesar dos mecanismos aí de resistência, é muito estudado, né, os mecanismos, assim, de troca de plasmídio, as bactérias, além de trocar os plasmídios, elas podem também ter mutações no seu DNA, elas podem também inverter o DNA, ele pode se combinar dentro da mesma bactéria, se ativar e inativar dentro dessa mesma bactéria, produzindo, né, uma nova resistência, ou deixando, né, passando a apresentar uma resistência, passando a apresentar um determinado gene. Então, apesar desses mecanismos serem bastante conhecidos do que acontece, né, em determinada bactéria, isso é bastante conhecido. O que não é conhecido, como eu estava falando para vocês, é as relações entre essas bactérias. Então, essas relações, essas trocas entre bactérias, principalmente aí, as comensais, elas são muito pouco conhecidas. E essas situações aí de expressão aí de genes de resistência, elas estão relacionadas, né, a fatores influenciados pelo ambiente, pelo próprio hospedeiro e também com fatores genéticos da própria bactéria. E alguns estudos aí, né, mostram que existem bactérias que nunca tiveram contato com um promotor de crescimento ou com um antibiótico e elas apresentam genes já de resistência. Então, isso mostra que essas bactérias, né, são extremamente, essas comunidades de bactérias, não é uma bactéria pensando em um único indivíduo, mas pensando nessa comunidade, ela é extremamente dinâmica, essas relações estão extremamente dinâmicas, elas são extremamente hábeis em fazer mudanças genéticas, e além disso, né, na natureza existem populações naturalmente mais ou menos resistentes, e essas relações, elas precisam ser elucidadas, tá?
essas relações, elas precisam ser elucidadas para poder entender como é que se dá esse mecanismo de resistência. Então, o mecanismo de resistência a antimicrobianos, ele é muito mais complexo do que só falar, eu vou usar um produto, um promotor de crescimento, e eu vou causar em determinada população, sim ou não. Essas relações são muito mais complexas, e isso aí depende muito da condição. As condições aí do ambiente podem ser determinantes. Em determinada condição, isso pode acontecer, em determinada condição, isso pode não acontecer. Então, para a gente ter uma relação aí, para a gente ter uma resposta aí mais precisa, né, é muito importante trabalhar no sentido aí de conhecer essas relações entre as bactérias. E aí, como eu falei para vocês lá no início, né, quando eu estava falando iniciando a falar de mecanismos de ação, a gente falou de metabolômico. E aí a gente falou, né, que a importância, né, de conhecer esses metabolismos. E a partir desses estudos, só a partir desses estudos de metabolismo, de expressão aí de metabólitos, que é possível, né, conseguir elucidar essas relações para poder responder com mais precisão aí esses questionamentos a respeito aí de resistência, tá? E o que se sabe, né, assim, existem poucas evidências até hoje dessa resistência cruzada, né? Existem poucas evidências. Não tem estudos aí que mostrem com certeza e com alta confiabilidade aí nesses dados, com alta repetibilidade desses estudos, né? Estudos aí que mostrem que exista já uma condição aí, nessa condição específica houve a produção, o aparecimento aí de resistência. Mas tem um trabalho, né, que encontrou, né, em 1997, enterococos resistentes à vancomicina no trato gastrointestinal de trabalhadores de aviários. E esse trabalho aqui, né, foi um dos fatores aí determinantes, né, para o banimento da utilização de promotores de crescimento pela Europa em 1998 e depois em 2006. Então, esse trabalho aí foi levado em consideração aí para esse banimento. E, nesse caso aí, os trabalhadores dos aviários, né, eles trabalhavam, sim, em locais que se utilizavam antimicrobiano, que se utilizavam vancomicina, tá? Então, foi encontrado esse indício aí. O que a gente tem de certeza, né, até hoje, assim, que se sabe com certeza, né, é que os antibióticos para terapêutica humana, né, elas têm maior capacidade de provocar resistência aí, né? Então, a gente sabe, né, que esses antibióticos, eles acabam sendo eles selecionam aí bactérias mais resistentes, eles acabam eliminando aí populações menos resistentes e acabam selecionando aí populações mais resistentes. E está bastante, né, ligado, né, a gente vê hoje que a ocorrência aí de resistência, ela está bastante ligada, né, a esse uso indiscriminado, né, de antibióticos. Ainda hoje, não existem aí estudos que sejam categóricos ao afirmar que exista, né, a resistência aí, cruzada dos antibióticos humanos com a resistência aos promotores de crescimento. O que se tem hoje, né, são estudos aí que mostram muito mais que a antibiótico-terapia humana indiscriminada, ela com certeza é responsável pela resistência. A automedicação também é bastante importante, e também, né, a existência de superbactérias, né, em hospitais. Então, nessas situações, já foi provado aí que existe resistência. Então, é importante, né, nesse contexto, né, se preservar
a eficiência da terapêutica humana. Então, por isso, o que se sabe até hoje é que, sim, o que se deve fazer é evitar ao máximo, né, até com a proibição da utilização de antibióticos de terapia humana aí, como promotores de crescimento. Isso é ponto, digamos, pacífico, mas ainda não há estudos aí que falem categoricamente que o que a gente está usando como promotor, que não é utilizado na terapia humana, causa resistência aí cruzada. O que a gente pode fazer, né, o que pode ser realizado, né, são estratégias aí para reduzir o uso de antimicrobianos na produção animal, reduzindo, né, assim, a pressão de seleção aí sobre determinadas bactérias resistentes, né, populações e também, consequentemente, pensando aí na preservação aí daquelas bactérias ali benéficas, né, das bactérias aí comensais. Então, hoje, né, o que a gente tem, né, pensando nesse contexto, né, o que se tem são restrições e proibições aos antimicrobianos, né? E o que aconteceu, né? Qual foi a consequência aí dessas restrições? No início, né, na União Europeia, a gente teve um aumento do uso de terapêuticos, né? Então, a gente viu, né, eu até falei para vocês, que houve, assim, um aumento dos terapêuticos. Na Dinamarca, houve um aumento do custo de produção de suínos de 1%, e também houve, né, a redução do custo de produção de aves, só que, apesar da redução do custo de produção de aves, houve uma redução de 1,4% da produção. Então, ao mesmo tempo que houve uma redução do custo de produção, também houve uma queda na produção. Então, de maneira geral, pessoal, na Europa, né, no início, né, houve aí, sim, né, o pessoal não gosta muito de falar disso, mas a redução dos promotores acabou gerando aí um aumento desses terapêuticos, tá? Mas isso daí é bastante, gera até um conflito, né? Porque como é que a gente pode falar, será que foi realmente benéfico, então, tirar os promotores? Porque quando a gente usa terapia, a gente usa uma dose bem maior de antibiótico. E se eu uso uma dose maior de antibiótico, será que eu também não estou induzindo a resistência? Será que eu não estou tentando acabar com um problema e estou causando um outro problema? Será que a gente não aumentando a ocorrência de fato aí de quadros de doença, eu também não aumento a chance pelo uso maior de antibióticos terapêuticos, de ter a ocorrência aí de resistentes? Ou então, será que eu fazendo uso aí pontual de antibióticos para terapia, eu consigo diminuir essa resistência? Então, são pontos aí que precisam ser avaliados. E quando se avaliou, né, a resistência dos micro-organismos, né, foi observado que diminuiu-se, né, os enterococos aí resistentes à vancomicina, porém, não teve uma redução na prevalência de enterococose. O que isso quer dizer? Reduziu uma determinada população, mas não reduziu a doença. Então, será que isso, para eu controlar essa enterococose, eu não vou, talvez, selecionar outra população também resistente? Outra coisa que aconteceu é que os níveis de salmonella e de campylobacter, eles permaneceram constantes. Então, não houve um benefício aí de reduzir a ocorrência de doença. E aí, o questionamento que se faz é que, será que não houve uma contribuição maior dos terapêuticos, né? A gente reduziu os promotores, mas, em compensação, utilizou-se bastante os terapêuticos, né? E aí, eu gosto eu sempre, quando eu dou essa aula, eu falo de antibióticos, eu tenho uma amiga que morou comigo, né, e trabalha na indústria, né, avícola, né, na Espanha. Ela trabalha hoje numa empresa de vacina, né, e ela, antes dela assumir lá, ela passou por vários treinamentos lá na Espanha e tal,
e ela atendeu durante muito tempo o leste europeu. Ela fez bastante atendimento aí em propriedades aí do leste europeu. E lá também é proibido, né? Então, eles trabalham muito com a importação e exportação lá de produtos, eles trabalham muito com as vias férreas, né? Então, muitos animais são embarcados de trem, né? E aí ela acabou indo conhecer essas situações. E aí ela falou que ela ficou impressionada de ver a saúde dos animais, porque ela não imaginou que seria assim, que as condições sanitárias que ela encontrou lá eram bem piores. Por exemplo, era muito comum ela ver animais com sintomas respiratórios sendo embarcados sem problema nenhum, né, de trem, assim, principalmente bovinos, principalmente suínos. Ela falou que espantou isso daí, o quanto esses animais, como eles são animais que acabam tendo viagens mais longas do que nós aqui, eles se submetem a condições aí de estresse e de queda de imunidade maior. Então, esses animais aí, ela falou que a qualidade sanitária deles, né, a saúde desses animais era bem diferente do que a gente encontrava aqui no Brasil. Então, será que isso também não está relacionado com essa proibição aí? Isso é um dado de uma pessoa que convive lá. Então, será que a qualidade sanitária, a saúde desses animais, ela também não é mais debilitada? Será que esses animais não têm uma menor imunidade? Devido a essa maior exposição aí a condições aí de alta pressão de infecção? Então, são questionamentos aí que a gente precisa fazer, né? Precisam ser estudados. Outros achados, né? Outros autores, né, encontraram, né, aumento, né, da enterite necrótica, aumento da mortalidade e também contaminação de produtos finais. Depois da proibição dos antimicrobianos, esses autores aqui encontraram aí piores condições, tanto sanitárias dos animais quanto dos produtos, tá? Outros autores aqui em 2011, né, também observaram aumento do crescimento bacteriano no intestino delgado, fezes mais úmidas, redução de absorção de nutrientes e degeneração do trato gastrointestinal. Então, pessoal, nesse sentido, né, eu gostaria de levantar esse questionamento do seguinte: o que a gente tem, né, de indícios aí, é que em algumas situações parece que essas proibições aí aos promotores de crescimento, elas causaram aí sinais aí negativos, né? O que a gente tem de consenso hoje, né, é que não se deve utilizar antimicrobianos na terapêutica humana, tá? Isso é um consenso, daí é um ponto pacífico, né? Que isso a gente pensa em diminuir a proliferação aí de agentes superresistentes. Mas, de forma geral, existem estudos aí que falam de benefícios, tal, mas também existem estudos aí que mostram para a gente que nem tudo são flores da proibição. Então, no início, achava-se que a proibição dos antibióticos não ia ter impactos negativos, ao contrário, ia só trazer impactos positivos. Mas não, a gente vê que existem aí impactos aí negativos também. Porém, né, pessoal, eu acho que aí é mais uma questão aí da minha visão, né, do que aconteceu, né, é que de forma geral, né, com as restrições aí, proibições dos promotores, houve uma restrição e proibição aí dos promotores bastante incisiva, porém, não houve um investimento aí suficiente em outras práticas, né, que favorecessem a redução dessa pressão de infecção nos ambientes aí produtivos, e isso favoreceu a ocorrência aí de quadros onde essa retirada aí dos promotores de crescimento causou aí impactos negativos. Então, por isso, né, o que, na minha visão aí,
é que para você poder fazer uma retirada do promotor de crescimento e ter bons índices produtivos, né, é importante, não é só tirar o promotor de crescimento, você precisa melhorar a biosseguridade do seu galpão, você precisa, de forma bastante específica, né, prevenir a ocorrência de doenças, porque você já tirou uma ferramenta aí que trabalhava, que atuava diretamente na prevenção de doenças, né? O promotor de crescimento ali, ele dificulta a ação ali dos patogênicos, né? Dificulta a ação ali dos patogênicos. E aí, você tirando essa ferramenta, você tem que lançar mão de outras ferramentas que façam, às vezes, de eliminar os patógenos aí, eliminar as bactérias aí indesejadas do seu ambiente. Por exemplo, no caso da biosseguridade, quando você tem limpeza e desinfecção nos galpões, você visa a eliminação aí dessas populações, para quando os animais retornarem a esse galpão, a gente ter um ambiente aí com baixa pressão de infecção. Outra coisa, a ambiência, né, as instalações, né, elas devem estar adequadas. A gente deve reduzir ao máximo o estresse desses animais. A gente sabe que estresse é imunossupressor. E quando a gente tem situações de estresse, os animais ficam mais suscetíveis à ocorrência de doenças. Então, no caso, né, de animais, que a gente pensando lá na Europa, como eu falei para vocês, animais, eles viajam, ficam em tempo aí de viagem, de transporte elevado. Então, é uma situação de estresse. Nesse momento, a bactéria oportunista, ela pode invadir o sistema respiratório desse animal. Então, se a gente tem uma ambiência, um ambiente aí de desafio, é importante que a gente consiga fazer um controle aí, para diminuir essa queda na imunidade e, consequentemente, melhor combate aí a patógenos, né? E aí a gente tem, né, também a busca aí de aditivos alternativos aí para os antimicrobianos. Então, utilizar aí umas pesquisas aí para desenvolver, para encontrar substâncias, né, que sejam alternativas aí aos antimicrobianos e possam favorecer aí a imunidade dos animais, favorecer aí a colonização por bactérias aí benéficas, né, trabalhando e pensando com probióticos aí, que a gente vai ver na próxima aula. E aí, pessoal, eu queria agora que vocês também falassem um pouquinho aí o que vocês acham, né, a opinião de vocês, né, o que vocês pensam aí a respeito de antibióticos, né, o que vocês estão antenados aí, queria que vocês conversassem aí, porque tem algumas coisas que eu penso, mas gostaria bastante de discutir isso com vocês. Se eu falar para você, sim, isso aí é uma experiência pessoal, né? Eu trabalhei no meu mestrado e doutorado com limpeza e desinfecção de galpão, tá? Os produtos que eu trabalhei, a tecnologia que eu trabalhei é uma tecnologia da Alemanha. Os produtos vieram direto da Alemanha para mim, aqui no Brasil. Veio até uma máquina tipo uma VAP de alta pressão que eu utilizei nos meus projetos. E aí, eu trabalhei no mestrado, trabalhei com bastante coisa com desempenho, microbiota geral, e aí no doutorado eu trabalhei com Campylobacter, né? Eu vi o ambiente, eu inoculei as aves, coloquei Campylobacter nas aves, aí depois eu recuperei essas cepas após a limpeza e desinfecção a partir do ambiente. Da minha experiência pessoal, o que eu penso? Qual que é a grande diferença que a gente tem da Europa, que baniu os antimicrobianos para o Brasil? Na Europa, né, especificamente na Alemanha, toda vez que tem um novo lote de frango, toda vez sair um lote, vai entrar um lote, o galpão é lavado e desinfetado do chão até o teto, todos os cantinhos em tubulação, com máquina específica, com alta pressão, depois tem uma fumigação nesse galpão. Então, nesse contexto, pensando nesse contexto, você está trabalhando com biosseguridade,
E aí, nesse contexto, quando eu fiz isso, eu trabalhei com rações isentas de antibiótico. Minha ração não tinha promotor, não tinha nada. Eu tive desempenho de frango, criado em galpão. Tudo bem, era experimental, mas eu tive o mesmo índice de desempenho que um animal cobre 500 criado na granja. Ou seja, a pressão de infecção do meu ambiente era baixa. Então, esse animal ele teve um desempenho superior, teve um desempenho excelente. Agora, se eu mantiver os meus animais nas condições, sem trabalhar com outras medidas profiláticas, eu vou estar, e tirar o antimicrobiano, eu vou estar abrindo porta para os meus patógenos. Então, quando a gente pensa em tirar o antimicrobiano, não é especificamente tirar. Por que na Europa funciona? Porque, vocês podem falar, mas você só mostrou exemplos aí ruins. Não, na verdade, eu mostrei exemplos ruins porque eu queria deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Porque muitos falam, tem que tirar, e tudo são flores, vai dar tudo certo. Não, a gente precisa ter um senso crítico. Por que lá deu certo em situações? Na Alemanha dá certo porque os caras, eles tiraram os promotores, mas eles trabalham pesado com biosseguridade. E aqui nos galpões brasileiros, lava o galpão toda vez que vai entrar lote novo? Faz limpeza e desinfecção. De quanto em quanto tempo se faz limpeza e desinfecção? Você entende? Cada situação é uma situação diferente. Então, como é que eu vou exigir as mesmas condições para ambientes completamente diferentes? E mais que isso, né, a gente pensa assim, mas lá na Europa aumentou a utilização aí dos terapêuticos. Aumentou. Será que lá não tá, as condições deles não estão tão ruins que eles estão tendo que ter mais terapia? E a gente aqui utilizando uma dose menor de antibiótico, como promotor de crescimento, a gente não tem uma indução menor dessa resistência? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer. Certo? Pessoal, vocês estão muito quietos. Eu vou parar a gravação aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, para variar.